Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 16 de Iliar, e nessa edição vocês vão ver notícias da semana com o Rony Gottschalk, mais vozes da comunidade na estação Mosaico 60 MHz, celebração de Lag BaOmer no Mosaicult e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira, e nós estamos muito felizes com as homenagens aos 60 anos de história do Mosaico na TV. Você continua acompanhando nossas redes sociais com conteúdos exclusivos. E a gente já começa o programa muito bem informado, no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein. É com ele, Rony Gottschalk. Vai lá! Cinco anos atrás, Sarah Halimi foi jogada pela janela do seu apartamento. Na semana passada, quem morreu foi a justiça francesa. Ela era judia, tinha 65 anos, era doutora e professora aposentada e foi morta quando seu vizinho, Kobili Traoré, forçou a porta do seu apartamento enquanto ela dormia, espancou-a e atirou seu corpo pela janela do apartamento do terceiro andar. Os vizinhos informaram a polícia que Traoré gritava seguidamente Allahu Akbar. Esses são os fatos. Uma mulher identificada facilmente como judia ortodoxa foi assassinada por um imigrante muçulmano de maneira chocante. E a justiça na França parece ter morrido também. Em dezembro de 2019, um tribunal decidiu que Traoré não podia ser responsabilizado por seus atos porque fumava muita maconha, o que teria provocado um episódio psicótico e afetado o seu discernimento. Antes de eu perguntar ao juiz se não teria sido ele que fumou demais e estava chapado quando emitiu essa sentença, ficamos sabendo que a Corte de Justiça mais alta da França acaba de confirmar essa sentença. Em outras palavras, agora você pode matar alguém e dizer ao juiz: olha, eu estava completamente chapado, lamento profundamente pelo ocorrido. E jamais pagar por isso. O presidente francês Macron ficou tão chocado com a decisão da justiça que deu uma declaração logo em seguida, se solidarizando com a família e pedindo ao ministro da Justiça que faça o quanto antes uma revisão na lei a respeito. Diga-se de passagem que a comunidade judaica francesa tem uma longa lista de vítimas por antissemitismo. Eu me lembro das crianças mortas numa escola judaica em Toulouse, em 2012. Eu me lembro também dos meus patrícios mortos num supermercado Kasher, em Paris, em 2015. Cada vez que uma barbaridade dessas ocorre na Europa, parece que há sempre uma maneira de desculpar o criminoso e esquecer que as vítimas só viraram vítimas porque eram judias. É triste e revoltante. Por falar em triste e revoltante, o então presidente Obama, ex-discípulo de um dos pastores mais antissemitas dos Estados Unidos, foi perguntado sobre o massacre no supermercado Kasher em Paris e não conseguiu admitir que se tratava de um atentado antissemita, preferindo falar em tiroteio cometido a esmo. Crimes de ódio e racismo deveriam ser todos punidos, não apenas aqueles que fazem parte do repertório politicamente correto. Um medicamento israelense contra a Covid-19 foi um dos assuntos da reportagem da SIC, emissora portuguesa. Dá só uma olhada na matéria. O Dr. Nadir Arber teve que pedir ajuda ao Hospital Ichilov de Tel Aviv, onde trabalha há muitos anos, para poder atender as chamadas do mundo inteiro. Todos querem conhecer mais detalhes sobre o remédio para o coronavírus. O médico israelita completou com êxito um ensaio clínico de fase 1, com um tratamento para o Covid-19. Um remédio aplicado por inalação de poucos minutos durante 5 dias, no segundo estágio da doença. It was difficult for them even to speak, because they could not walk. Severe severity of the disease. And it's very simple. Give it by inhalations, 3 to 4 minutes,
That's it, once a day for 5 days. After 1 to 2 days, we say, oh, we feel something better. It's easier for us to breathe. O remédio ExoCD24, um novo produto baseado em exossomas enriquecidos com CD24, é administrado diretamente aos pulmões. O objetivo é pôr fim à tempestade de citrocinas provocada pela infecção de coronavírus. Este é o remédio que todo o mundo quer ter. Dezenas de pessoas de todo o mundo estão a telefonar para aqui, para o Hospital Ichilov, para o conseguir. O remédio foi aplicado aqui em 30 pacientes no segundo estágio, a maioria já sem poder de fala e com grandes dificuldades de respiração. De todos os pacientes, houve um que demorou mais tempo em recuperar, mas 29 deles recuperaram as forças, levantaram-se da cama e de 3 a 5 dias depois voltaram para as suas casas. זה קסם, זה פלא, ממש ככה, מסיטואציה של טיפול נמרץ לחזור הביתה. וכולנו יודעים שאין כמו לחזור הביתה. השלב הראשון זה להוכיח שהטיפול איננו מזיק לבני האדם, איננו מזיק למי שמקבל את הטיפול. וזה ראינו על 30 נבדקים, ראינו שבאמת לא נגרם נזק. כל עוד תהיה תחלואה גבוהה בקהילה, יהיה לנו כמות גבוהה של נבדקים שנוכל לשתף במחקר ולבדוק עליהם את היעילות של התרופה. O Dr. Nadir Arber afirma que o remédio não ajuda na primeira etapa da doença, parecida com uma gripe, nem no terceiro estágio, que já é demasiado tarde. A drug that it can be produced easily, efficiently and cheaply. We believe that we should have a drug that is good for all of the world. Within 2 months I can supply the needs of the entire world. O Hospital Ichilov preparou um relatório de 200 páginas sobre cada um dos 30 pacientes investigados, sendo este encaminhado ao Ministério da Saúde com fins de regulação. No Ministério prometem que vão dar prioridade ao medicamento. Henrique Zimmermann, a SIC, em Tel Aviv. Os programas evangélicos e também a venda de produtos pela televisão encareceram muito os horários da televisão brasileira. Por isso, o Mosaico passou a ser produzido independentemente e passou a ser transmitido pelo canal que até hoje é a sua casa. Vamos ao quiz dessa semana? Qual é o canal comunitário que transmite o Mosaico na TV toda terça e quarta às 9 horas da noite? Alternativa A, TV Tupi. Alternativa B, Multishow. Alternativa C, TV Tem. Ou alternativa D, TV Aberta. As 5 primeiras respostas corretas que aparecerem aqui no inbox do Instagram do Mosaico ganham o super livro Senhor Mosaico. A resposta é daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você não sai daí. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas. Entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como um especialista.
O que importa é que nós não deixemos de lembrar. Não são meras relíquias do passado. Minha primeira participação no Mosaico foi ainda quando eu estava no ensino fundamental 1, recebendo um prêmio pela participação num concurso sobre Anne Frank. Eu queria cumprimentar todos os colaboradores e todo mundo que faz o Mosaico, que é um programa que transmite a nossa cultura, todo o judaísmo, notícias de Israel, tudo, e sendo o programa mais longevo da televisão brasileira. Parabéns e Ad Mea Vesrim, até o 120. Ele não é para mim apenas um programa de entretenimento. Não é apenas o programa mais antigo da TV segundo o Guinness Book. Não é apenas uma referência para a comunidade judaica e para a sociedade brasileira. Foi o programa que, por meio do nosso saudoso Sr. Francisco, fez com que eu descobrisse minha real aptidão e a profissão que abracei. Minha gratidão, meu muito obrigado, família Mosaico, por tudo. Vocês souberam se reinventar e se adaptar para cada época. Parabéns! O livro infanto-juvenil Uma Casa no Mundo conta a história de imigrantes judeus no Rio de Janeiro. Daniela Schindler, uma das autoras, contou um pouco mais sobre a obra aqui para o Mosaico. Pode rodar. Amigos do Mosaico, nós temos conosco hoje a autora ou coautora, se eu posso chamar assim, de um livro muito curioso e interessante chamado Uma Casa no Mundo. Eu não vou contar muito mais porque eu quero que a Daniela, que é uma das autoras dele, nos conte um pouco mais. Daniela, muito obrigado por arrumar um minutinho para conversar com o Mosaico. Eu vou direto para a minha primeira pergunta. O que levou vocês a escreverem o livro Uma Casa no Mundo? Tá bom. Eu escrevi esse livro junto com a Juliana Portenoy, que é antropóloga e também doutora em literatura. Eu sou escritora de livros infantis, então eu venho escrevendo uma série de livros e a gente fala um livro escrito a 4 mãos, né? Na verdade, eu fiz as entrevistas, escrevi o livro e a Juliana fez o glossário de cada conto e também acrescentou um olhar de uma pessoa especialista na tradição judaica sobre o conteúdo que a gente estava tratando. E o que me fez escrever esse livro é que eu trabalho com projetos de memória e identidade há muitos anos. E eu comecei trabalhando na Academia Brasileira de Letras. Foi quando eu fiz o primeiro projeto para o centenário da ABL, quando a Nélia da Pinhon era presidente, e eu comecei a pesquisar a história da casa, da academia e dos acadêmicos. Depois disso, eu fiz uma série de projetos de memória, sempre tratando de prédios. Então, eu fiz, por exemplo, do Grande Templo Israelita do Rio, que é um espaço que fala muito da imigração judaica carioca. E, mais ou menos há 5 anos atrás, eu digo que o meu foco saiu de dentro dos prédios e aí os personagens que sempre tiveram presente, mas estavam presentes passando pelo espaço, eles ganharam a frente da cena, eles vieram aqui para a pontinha do palco para contar a história deles. E foi aí que eu comecei a contar a história das pessoas. Contar histórias de imigrantes talvez não seja uma grande novidade, mas contar a história de imigrantes para um público infanto-juvenil é uma novidade? Eu acho que, ultimamente, com essa preocupação com a diversidade, algumas pessoas têm trabalhado com esse foco na literatura infanto-juvenil, sim. Eu não acho que o meu caso é o único, mas eu pensei muito em fazer um livro que fosse para todas as idades. Eu estou acostumada, como eu já disse antes, a escrever para crianças. Eu fiz um livro que se chama Bibliotecas do Mundo, que ganhou justamente o prêmio de melhor livro informativo do ano da Fundação do Livro Infanto Juvenil. Mas dessa vez eu quis contar uma história que pudesse ser lida por toda a família, pelas crianças, mas também pelos pais, pelos avós, pelos tios. Então acho que é um livro para ser lido por muita gente, não só um livro infantil. Sobre a imigração judaica no Brasil, isso é uma novidade?
Eu não sou uma especialista no tema, mas do que eu conheço, sim. Eu acho que se fala sobre isso em alguns livros, mas eu acho que especialmente um livro infantil falando sobre imigração, eu acho que é uma novidade, sim. Eu fiquei fascinado com a ideia do livro, porque a minha esperança é de que esse livro seja lido não só pelas crianças da comunidade, mas por crianças de fora da comunidade também. A verdade é que a nossa imigração começou, vou chutar, fim do século XIX, começo do século XX, e praticamente todos os atores desse drama não vivem mais. E gerações se passaram. Eu tenho certeza que a maior parte dos pais hoje já não tem muito ou não contam muito para os seus filhos. E seria importante resgatar e manter essa memória viva. Eu acho que esse livro acaba fazendo isso de uma maneira muito diferente. Eu acho que preservar a nossa história é muito importante. A gente, inclusive, abre o livro, eu vou ler só um trechinho curtinho, que a gente abre o livro fazendo uma citação da Torá, no prefácio, e que diz assim: lembre-se do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos mais velhos que lhe conte o que se passou. É o que diz a Torá, livro coração da tradição judaica. Bom, então, você veja, 5.000 anos depois, ou 5.700 anos depois, continua atual. Continua atual. Então, contar a nossa história, saber quem nós somos, é muito importante para saber o que a gente sempre diz, para saber para onde vamos, né? Havia uma curiosidade sua, como judia, de conhecer a sua história? Você já conhecia a sua história, queria conhecer outras? Como é que quer dizer, além nós falarmos de personagens que estavam dentro das casas e foram para a rua, eu tenho certeza que tem um pedaço pessoal aí nisso. Claro, tem inclusive uma das histórias, eu me dei a liberdade de botar uma das histórias, é da minha família, do meu bisavô, que veio de Odessa, que era pianista e maestro em Odessa, e que veio para o Rio de Janeiro para tocar piano em cinema mudo, depois virou comerciante. Então, uma das histórias é da minha família. Essa parte da minha família era uma história que está muito registrada, porque a minha prima, a Roberta, é diretora do Museu Judaico de São Paulo, ela vem trabalhando com pesquisa. A minha tia, a Lena Bernstein, é uma artista plástica, e ela tem uma série que chama Cartas de Odessa. Então, a minha bisavó escreveu um livro sobre a vida dela na colônia agrícola de Philipson, no sul. Então, acho que é uma família que está preocupada com essa manutenção, com essa guarda da nossa história. Então, essa minha história eu conhecia. Não é a mesma coisa com a família do meu pai, que eu estou tentando investigar agora, porque é uma história que a gente sabe pouquíssimo, que a minha bisavó veio de Jerusalém, e a gente não sabe mais nada, tem que voltar, a gente está tentando resgatar esses vínculos, mas guardar a história das pessoas é fundamental. E o que aconteceu agora, para mim, eu tenho trabalhado muito, como eu te falei, com pesquisa de memória, vou ser coordenadora do Programa Educativo do Museu Judaico de São Paulo, que a gente começa agora em setembro. Então, para mim, trabalhar com memória é uma coisa que faz parte do meu currículo, e trabalhar com a memória judaica também. Há alguns anos eu venho trabalhando com isso, e eu me interesso muito pela história dos outros. Então, eu trouxe a minha história, mas eu queria ouvir a história das outras pessoas que são diferentes e têm pontos em comum com a minha. E esse livro é um livro que faz perguntas a famílias que vieram de pontos muito diferentes e de épocas diferentes. Então, famílias que vieram do norte da África, famílias que vieram da China, que vieram da Polônia, da Áustria. Então, a ideia era ter um olhar diverso para mostrar que, sim, somos uma comunidade, mas dentro dessa comunidade existem muitas histórias e muitos olhares. Daniela, eu desejo sucesso na venda, na circulação desse livro. Eu acho fascinante a ideia de resgatar histórias, porque são elas que nos dão o contexto de quem nós somos e, como você disse, para onde nós vamos. E quando você tiver outras novidades ou outras obras, nós gostaríamos de conversar de novo com você. Tá bom? Eu vou só estar onde está. A gente está começando a fazer um projeto para o Instituto Klein, e agora é sobre migração judaica para São Paulo. De início vai ser um
uma série animada, e em breve a gente vai estar junto com a equipe, com os diretores, com toda a equipe de pesquisadores do Museu Judaico de São Paulo. Então vamos estar aqui com mais novidades em breve. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. O Mosaico volta já já. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. E a partir do pôr do sol dessa quinta-feira, começa a festa de Lag BaOmer. E o Mosaicult traz curiosidades sobre a data. Laís, minha amiga, parceira, com você, vai lá. Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. E hoje teremos um especial de Lag BaOmer. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Quem aqui conhece essa música? Hafinjan é a tradicional música de Lag BaOmer, mas você sabe de quem é a autoria da canção? Chaim Heffer é o compositor da música que se tornou tradição na festa de Lag BaOmer. Na letra, há a presença do café sendo feito ao redor do fogo em céu aberto. Vamos ouvir um trechinho de Hafinjan, interpretado por Yafa Yarkoni. Yafa nasceu em 1925 e ficou famosa por suas apresentações às Forças Armadas. Lag BaOmer celebra a vida e os ensinamentos de dois dos mais notáveis sábios da história judaica, Rabbi Akiva e Rabbi Shimon Bar Yochai, que pode ser considerado o inventor da Cabala. A festa é comemorada em 18 de Iyar, com passeios, fogueiras e desfiles. Vamos ver agora um trecho da comemoração em Meron, local onde Bar Yochai estaria enterrado, num vídeo da Jewish TV. E como será que Lag BaOmer começou a ser comemorado? Vamos ver um vídeo também da Jewish TV mostrando um pouquinho desse momento. Tanto o clipe quanto os vídeos completos vocês encontram em nossas redes sociais. Estamos como Mosaico na TV. Estamos chegando ao fim desse especial de Lag BaOmer. Espero que tenham gostado e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! Quem nunca ouviu a música Hav Nagila? Vamos ouvir agora uma de suas muitas versões.
Vamos agora à resposta do nosso quiz. A alternativa correta é alternativa D. O mosaico é transmitido pelo canal TV Aberta. Nossa produção vai entrar em contato com as 5 primeiras pessoas que acertaram a resposta. Para tentar enfrentar os custos cada vez mais elevados, o Mosaico na TV passou a ser produzido de maneira independente, mas continuou sendo apresentado pela TV Gazeta. Até que, finalmente, ele foi obrigado a se mudar para os canais 8 da Vivo e 9 da NET, porque os preços do horário na TV Gazeta ficaram inviáveis, consequência da procura do espaço por programas evangélicos e de vendas de mercadorias à distância. O programa dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente continua conectado no Facebook, Instagram, YouTube. É só buscar pelo nosso nome ali, Mosaico na TV, é super facinho. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 17h21. Quando tudo se normalizar, nossa sugestão de Kabbalah de Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Eu fico por aqui, até semana que vem. Shalom, Leitraot, tchau, tchau.